Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Raimundo Santana. Hoje eu vou mostrar para vocês essa viagem que a gente vai fazer aqui nesse Honda Fit, né? Uma viagem de mais de 350 quilômetros. E aí eu vou estar passando para vocês as minhas impressões aqui do carro, a questão também do consumo, né? Nessa viagem, passar tudo aqui para vocês. O que é que eu vou estar sentindo aqui na questão da pilotagem desse carro, se é um carro bom. Já tem um tempo que eu tenho ele, vocês que seguem o canal já devem saber que tem um tempo que eu tenho esse carro aqui. Ainda não fiz um review para vocês, mas depois deixem aí nos comentários se vocês querem um review desse carro. Antes eu tinha um Kwid e agora eu passei por Honda Fit. E aí eu já fiz essa viagem no Kwid, né? E agora eu vou fazer no Honda Fit. Então eu posso dar esse feedback para vocês aí dessas questões. Então acompanha aí no canal, vamos para cima. Pessoal, só para a gente ter um parâmetro aqui, ó, vou passar para abastecer o carro. Agora ele está com autonomia de 51 quilômetros, né? Já está praticamente entrando na reserva. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a autonomia dele aqui, né? Tá de 9,4 na cidade. E aí eu vou fazer também a questão da autonomia para mostrar para vocês. Vou encher o tanque e com o tanque dele dá para ir tranquilo essa viagem, né? E aí eu vou mostrar para vocês a autonomia dele no trecho estrada, né? O carro tá com 125 quilômetros rodados e tá aí, vou mostrar para vocês. Pneu calibrado com sucesso, agora vamos seguir viagem, pessoal. Ó, pessoal, fiz aqui o abastecimento. Agora eu vou zerar aqui, ó, os odômetros do carro. A autonomia de 422 quilômetros. Zerar tudo aqui. Aí depois eu mostro para vocês. Pessoal, estamos saindo aqui para nossa viagem, né? Aí vamos fazer aqui as impressões ao dirigir do Honda Fit e falar também sobre a questão do consumo dele, comportamento em curvas, essas coisas, né? A minha tocada aqui ao dirigir é, é uma tocada normal, né? Sempre atendendo às normas regulamentares, não passando dos limites de velocidade, tranquilo. Então vou passar isso aí para vocês. Pessoal, acho que vai ficar um pouco comprometido aí a média de consumo, porque tem uns trechos paralisados aqui na estrada, né? Estão renovando o asfalto. E aí vai ficar um pouco comprometido a média, mas eu vou passar aí para vocês. É da viagem mesmo, né? Acontece. Vamos para frente aí. Pessoal, foi passado repelente de chuva também no vidro. E eu gostei, ó. Ele tá repelente tudo aí, nem liguei o limpador. Agora passou a chuva e não liguei o limpador. Choveu aí tranquilamente, não foi preciso ligar o limpador do veículo, né? Vocês podem ver, ó, no fim de aí e tá dando certo. Depois eu mostro pra vocês isso aí no próximo vídeo, como foi que eu fiz para dar esse efeito aí. Pessoal, estamos pegando aqui outro trecho de chuva na estrada, né? E como vocês podem ver aí, ó,
tá dando certo. Você pode usar o limpador, ele continua novamente. Eu tô achando que é até pior quando usa o limpador. Você pode deixar mesmo só o produto e com o próprio vento ele vai tirando as gotas de água aí, ó. Repele mesmo. Agora eu não sei quanto tempo que vai aguentar, quantas chuvas vai aguentar. Lá fala que aguenta 2 meses. A gente vai ver aí como é que funciona e depois eu vou fazer um vídeo específico só mostrando para vocês como foi que eu apliquei no carro. Pessoal, estamos seguindo viagem aqui, ó. Tranquilo. Vou botar aqui para vocês uma média de consumo do carro. Vocês vão estar vendo aí a média depois. Tá fazendo 3,9, né? Tirando aquela questão lá que a gente viu lá, né? Que ficou muito tempo parado o carro ligado. Acredito que seja uma média boa. Já consegui 16 nesse mesmo trecho aqui. Depois eu passo mais um pouco aqui da viagem para vocês. Ó, pessoal, terminar aqui o vídeo, né, sobre a viagem do Honda Fit. No caso, eu já até voltei para casa, tive um problema também com ele na estrada, que eu vou até fazer um vídeo depois para vocês falando o que foi que aconteceu, para que fique de lição aí para vocês. Caso vocês queiram esse vídeo, vocês podem comentar aqui se alguém tem a ideia do que foi que aconteceu, né? Fala aí, mas eu vou agora para o final desse vídeo que eu tava fazendo com vocês essa viagem. A questão positivos, pontos negativos que eu achei no Honda Fit nessa viagem aqui. É um carro bom, como vocês sabem, é um carro que tem banco de couro, tem controle adaptativo aqui, no caso é o Cruise Control, né? Que é o computador de bordo. Voz de direção é leve, a direção dele é leve, pessoal. É um câmbio automático que você consegue dirigir aí com conforto na estrada. O motor é um motor 1.5, também um motor competente, não é aquela coisa que se diga, nossa, que desempenho. Já andei em carros mais fortes, mas não deixa a desejar nas ultrapassagens. Então é um carro bom. Nas curvas também ele entra bem, apesar de ser um carro um pouco mais alto também em relação ao solo, né? Tem essa pegada mais SUV aí. É um carro competente, ele cumpre a proposta dele. Consegui fazer a viagem com tranquilidade com a minha família, todos os ocupantes tranquilos, do bagageiro grande, conseguimos colocar todas as bolsas com tranquilidade, fazer a viagem aí. A média dele na estrada dessa vez eu acho que ficou um pouco comprometida pela questão que eu mostrei para vocês ali. Eu consegui fazer 13.8, 13.9. Na volta estava dando um pouquinho mais do que isso, mas aí aconteceu o problema na estrada, que eu consegui chegar em casa, já adianto para vocês, consegui chegar em casa, carro bom, Honda. Eu acho que se fosse em outro carro eu teria ficado no prego, mas deu para sair tranquilo lá. Depois eu vou passar para vocês, mas fica aí. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem sobre a questão da viagem, deixa aí nos comentários que eu passo para vocês aqui com o que foi que aconteceu. Eu respondo todo mundo aí nos comentários, se ficou alguma dúvida, né? Mas quanto a isso é o que eu tinha para falar. O carro é confortável, bancos confortáveis, câmbio confortável também para você fazer sua viagem, você não ter que ficar cambiando o tempo todo. Tem o controle, eu não gosto de usar, né? No caso, não gosto de usar aqui o Cruise Control, né? Que é, no caso, você coloca ali a velocidade que você quer. Vamos supor, passou ali dos 60 km por hora, eu consigo ativar ele e aí ele fica naquela velocidade o tempo todo, né? Eu não preciso mais nem acelerar e nem frear, porque quando ele se ele for na ladeira e ele começar a passar da velocidade, ele freia. Então é isso que eu acho um pouco ruim também, né? Que às vezes ali você indo no acelerador, você pega um pouco mais de ganho de velocidade para pegar a subida, que as estradas aqui são um pouco assim, você pega uma parte descendo e depois é subindo, e aí
quando você usa o Cruise Control, ele começa a fazer a frenagem na descida para manter a velocidade. Vamos supor, eu coloquei ali 80 km por hora. Na descida ele não deixa passar dos 80 e na subida ele acelera o carro para subir com mais, para manter os 80, entendeu? Então eu acho isso um pouco é bom na questão do controle automático, né, que você não vai precisar frear nem acelerar, você só vai guiar mesmo o carro, então se torna um bem mais confortável. Mas isso seria para uma estrada ali plana, uma estrada que não tem tantos esses altos e baixos. Se for num trecho que você vai pegar altos e baixos, ele vai acaba, eu acho, para mim, eu acho que acaba ficando contraproducente, porque você começa a ter essa questão de o carro tá freando e tá acelerando, freando e acelerando, que com você aqui no pedal você consegue desenvolver de uma melhor forma, digamos assim, né? Porque na descida você deixa o carro descer um pouco mais embalado, para na subida você não precisar acelerar tanto. Então é isso. Carro ok, se vocês quiserem comprar eu recomendo. Tive um gasto agora um pouco alto, né? Que eu vou fazer o próximo vídeo aí para vocês com o que aconteceu, mas é isso, é da vida. E qualquer coisa deixa aí nos comentários. Obrigado, tamo junto.